Mas, Anin, como você está? Ainda na ressaca dessa perda gigantesca, né? Um pouquinho, né? Isso a gente vai demorar para assimilar, mas é como eu disse ontem para você, né? O legado é magnífico e a gente espera que ele seja desenvolvido. É um legado para sempre, porque está na história tá marcado na história da cultura brasileira, né? E eu, como não estou em São Paulo, eu não fui ao velório do Zé, mas eu soube assim que foi uma verdadeira pagelança, vamos dizer assim, né? Um cerimonial, assim, como se tivesse dirigido por ele, né? E eu acho que realmente é como ele gostaria que fosse mesmo, né? Então, a gente assimila tal e vamos tocar para frente com esse legado, que é um legado assim que se a gente pudesse resumir numa palavra só, diríamos assim, é um legado libertário, né? Contra todos os autoritarismos, contra toda a opressão, contra tudo aquilo que diminui o ser humano. O Zé é um ser humano expansivo, em todos os sentidos da palavra, né? E levava isso às outras pessoas através da sua arte. Evoé, como ele fala, né? Saudação, Evoé. Que bonito, é isso. Eu vi muita gente chamando ele de Fênix, né? Porque é isso, é aquela ave que ressurge É, das cinzas, do fogo, é. e ele sempre foi incendiário, né? Então agora voou longe o nosso Fênix. E você vê que a morte dele, né, só para a gente dar uma última pincelada sobre isso, ele ainda proporciona ao Silvio Santos, né, a maior oportunidade que o Silvio Santos teve na vida de fazer um gesto de grandeza, Sim, assim, que sim. perpetuaria o seu nome também, né? Oportunidade está dada, né? Tá aí, a gente está esperando essa notícia chegar de Silvio Santos, né? A Pois bola é, está a quicando, construção a bola está tá quicando. ficando. Pode meter para Isso. dentro do gol, né? É isso, doação do terreno em construção do Parque do Bexiga. A gente está aguardando essa notícia, viu? Exatamente. Um parque que Vamos, certamente levará o nome de José Celso Martinez Correia, né? Parques é Celso, já tem nome, já tá tudo Ah, certo, é isso. Vamos lá, Zanin, estreias no cinema. Zanin está trazendo mais um filme, como ele já tinha cantado essa bola, com a. Putz, eu esqueci o nome dela, não está aqui nas minhas anotações, mas é a atriz francesa de sempre, que é esse grande nome, e temos mais um filme com ela. Isabelle Huppert. Isso, exato. Ela está em vários filmes. Antes de falar desse filme, eu já me referi aqui a uma série francesa que Hum, chama 10%, que eu sim, acho que está na Netflix, se não me falha a memória. acho que Ela sim. está na terceira ou quarta temporada, que é a história de agentes de personalidades ligados ao cinema e os contratempos que surgem. E a graça dessa série é que nenhum ator nem atriz interpreta as personalidades. São as próprias personalidades que fazem seus próprios papéis nessa série. E tem um dos episódios é com a Isabelle Huppert. E o episódio é mais ou menos o seguinte, né? Ela está enlouquecendo o agente dela porque ela tem uma filmagem marcada para um blockbuster, um filme de grande orçamento, mas ela marcou ao mesmo tempo uma filmagem num filme de arte pequenininho e também no mesmo horário ela tem um compromisso com a televisão para conceder uma entrevista. Então é uma gozação que a própria França, os próprios franceses fazem Sim, sobre o fato dela ser uma tremenda de uma workaholic, né? Ela quer pegar sim. tudo, 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 tudo. E o que a gente se espanta é que a qualidade do trabalho dela não cai, né? Mas Sim. nesse filme aqui, que chama-se O Crime é Meu, ela não é protagonista. Perdão, ainda efeitos do resfriado. Ela vai entrar mais para o final do filme. E tem duas atrizes jovens que são as verdadeiras protagonistas, né? Uma delas é a Nadia Tereszkiewicz, que provavelmente é de origem polonesa, por causa do sobrenome, e a Rebecca Marder, que já teve num filme que nós comentamos aqui, chamado Uma Garota Brilhante, ou Uma Garota Radiante, perdão, Uma Garota Radiante,
que é ambientado na época do nazismo e tal, e eu até falei que eu fiquei impressionado com a vivacidade dessa moça, que eu não conhecia e que está realmente pegando um papel atrás do outro agora, porque ela é muito boa na tela, e a Nadia também é muito boa na tela. Essa história ela é ambientada na Paris dos anos 30, e a Nadia faz o papel de uma jovem atriz que mora junto com essa amiga dela, que é interpretada pela Rebecca Marder, que é uma advogada sem emprego. Então, as duas vivem na maior penúria do mundo, né? E ela é convocada para um teste, né, para fazer um papel num filme, e o produtor tenta assediá-la, né? É um caso de assédio, né? E no dia seguinte, esse produtor é encontrado morto, com um tiro, né? E tudo, então, aponta para incriminar essa pessoa, essa moça, né? O caso vai a julgamento. Então, nós temos um filme que tem essa ambientação na classe artística e depois se transforma num tipo de filme de tribunal que é muito interessante, porque a estratégia dela, defendida pela advogada, que é a própria amiga dela, não implica em tentar provar a inocência dela, né? Mas usar o argumento da legítima defesa, porque ela sofreu uma tentativa de estupro e ela simplesmente se defendeu e matou o cara, né? E isso tem uma repercussão muito grande na sociedade francesa, né? A nossa Isabelle Huppert vai entrar no terço final do filme. Eu não vou dizer para vocês o que ela faz nesse terço final do filme. Eu só digo assim que é uma reviravolta como poucas vezes a gente vê nas histórias contemporâneas, né? E ela chega com um ar flamejante. Ela interpreta uma velha atriz do cinema mudo que também está na pior, né? E vai tentar tirar alguma vantagem desse caso que aconteceu aí com a atriz jovem e que se deu muito bem se defendendo como se fosse legítima defesa o fato do crime ter sido cometido contra esse produtor, né? É uma comédia de costumes, mas é uma comédia que eu vou dizer para você que é absolutamente deliciosa, né? É uma comédia assim que, para você ter ideia, ela já tinha sido filmada, é um texto antigo, que já tinha sido filmado 2 vezes, por 2 filmes, um nos anos 30, outro nos anos 40, filmes de língua inglesa, e que depois foi esquecido. E agora foi resgatado por esse diretor, que é um diretor muito prolífico. Ele faz um filme por ano, praticamente, que é o François Ozon. Ele é tão workaholic quanto a Isabelle Huppert, que ele convoca para os seus filmes, né? E é tudo muito bem engendrado, muito legal. Tem um elenco secundário também, feito de grandes atores. Esse cara que está no elenco aqui, chama Fabrice Lucchini, é um dos maiores atores franceses, simplesmente, da atualidade, já veterano, né? É um dos maiores atores. E ele faz o papel de um juiz de instrução, que vai instruir o caso, né? E é muito engraçada a maneira como ele se relaciona com os acusados, assim, é muito engraçado. Então, quer dizer, é uma comédia muito refinada, não é uma comédia cabeça, assim, não é dizer assim, um filme para intelectual, nada disso, né? É um filme para todo mundo, mas que gosta de uma diversão assim que respeite a sua inteligência, né? E ele toca numa série de assuntos, por exemplo, essa questão do assédio. Ele é trazido mais à frente porque aí dá uma atualizada na história, que é um tema muito contemporâneo nosso, a questão do assédio sexual, né? E também a questão da fama também é tratada no filme, né? A questão da fama e da notoriedade, né? Porque a gente tem uma atriz iniciante que não sabe o que fazer para chamar a atenção sobre si e, de repente, aparece um crime aí do qual ela se defende e ela vai para as manchetes dos jornais. E isso dá uma senhora bombada na carreira dela, né? Então, é uma maneira também de ironizar, é a maneira, esse vale tudo
da busca da fama, da notoriedade, dos holofotes, como um meio das pessoas turbinarem as suas carreiras. Isso não há nada de mais contemporâneo do que isso. Basta a gente ver a imprensa de celebridades o que faz, né? E o que as pseudo-celebridades fazem para se projetar. Quer dizer, isso é uma história muito anterior a redes sociais, né? A internet nem passava pela cabeça das pessoas dessa época em que a história se situa. Imagine hoje, assim, com essa possibilidade assim, de qualquer fofoca ser divulgada em redes sociais e chegar instantaneamente assim, aos dispositivos de milhões de seguidores e tudo mais. Quer dizer, isso se potencializa e isso é tratado com a devida ironia e com o devido distanciamento crítico por esse filme, que é muito bom, muito inteligente. As atrizes são maravilhosas, as duas mais jovens são maravilhosas, e quando entra o pé, é uma luz nova sobre o filme. Pode ficar tranquila, porque ela não decepciona mais uma vez. Muito bom. Filme leve e inteligente. Ótimo para Isso. o final de semana. Anotem aí, pessoal. Depois fica no YouTube também, se vocês quiserem rever aqui as críticas e as dicas, tá tudo aqui. O próximo, a gente vai da comédia para o terror. E daí, fala em Isso. terror brasileiro, a gente sempre lembra, é claro, do Mojica, né? E ele faz parte dessa filmagem. Conta pra gente. Então, esse é o filme dele que foi dado como perdido, né? Na verdade, era um episódio que ele fez para um programa de terror, se não me engano, da TV Bandeirantes e tal. E essa filmagem se perdeu, a primeira filmagem se perdeu num incêndio. Daí ele quis refilmar essa história e ele não conseguiu, teve uma série de acidentes e tudo mais. E ele, na verdade, se tornou um guru, Mujica, de uma parte considerável da crítica. Ele tem seu público, né? Goste dos filmes dele ou não, ele tinha um programa de televisão, me lembro na minha adolescência, tinha um programa de televisão que todo mundo assistia, ele contando as histórias, e ele paramentado com aquela terno preto, aquela cartola, as unhas compridas, tal, contava as histórias de terror, e tem esses filmes dele, né, que alguns deles são muito considerados por uma parte da crítica. Eu não faço parte dessa igreja, já vou dizer logo de cara, mas eu reconheço que alguns dos filmes dele são muito talentosos. E esse filme, A Praga, ele não conseguiu fazer. E aí, um dos grandes admiradores dele, que é o Eugênio Pupa, meu amigo, tal, ajudou o Mojica a completar esse filme aí, né, com os restos que tinha das filmagens. Então, nas sessões que vai ser exibido esse filme, tem até um curta-metragem, que é uma espécie de um making-of de como é que foi feita essa recuperação. Para vocês terem ideia, não havia mais a parte sonora, tinha se perdido. Então, os atores falavam, mas sem som. Eles foram obrigados a fazer, e o Mojica também não tinha mais roteiro, não se lembrava do que tinha acontecido e tal. Então, a única solução foi contratar uma pessoa que era deficiente auditiva para ela decifrar na leitura labial o que os atores estavam falando e aí reconstituir o roteiro, né? Reconstituir o roteiro. Bom, e aí então o filme foi recuperado. Esse filme A Praga, que era um filme que é o seguinte, é a história de um casal perdão, de um casal que vai dar uma volta na periferia e o marido gosta de fazer fotografias, né, gosta de tirar fotos, e ele vê uma senhora de idade num lugar tal, e ele fala, não, eu vou tirar uma foto dessa mulher, tá, não sei o quê. E está passando uma pessoa na rua e fala, eu, se fosse você, não faria isso, que ela é uma bruxa, e ele pode te rogar uma praga, né? E ele fala, isso é bobagem, isso é superstição, isso não acredito nada disso. E vai atrás da mulher e tira a foto e zomba da mulher, né? Ela reclama, tal, não sei o que, ele fala umas bobagens para ela e ela roga uma praga para ele, né? Roga uma praga e logo em seguida a mulher morre, né? E esse personagem ele começa a sentir
estranhos sintomas, ele tem estranhos sonhos, ele não consegue dormir mais direito, né? Ele não consegue se relacionar mais com a mulher, com a esposa, e ele começa a ter um estranho desejo de comer carne crua, que a única coisa que alivia ele um pouco é comer carne crua. E daí para frente eu não vou dizer mais o que acontece, mas é um terror daqueles assim, que tem esse lado meio trash, né? Mas tem uma certa criatividade aí, né? E tem muito dessa ambição que o Mojica tinha de fazer um tipo de filme de terror estritamente nacional, quer dizer, baseado nas nossas tradições e nas nossas crendices, né? Ele tinha essa aspiração. Então, esse filme recuperado, para as pessoas que pertencem vamos dizer assim, à igreja bojiquiana, é um verdadeiro acontecimento. É como a recuperação de uma relíquia antiga que tinha sido perdida e agora foi reencontrada e restaurada, né? E para o público em geral, que tem interesse no cinema brasileiro, também é uma curiosidade de ver como se fazia esse tipo de terror, né? Vamos dizer assim, mais puxado assim para os elementos nacionais do que para o terror feito de uma maneira internacional. Os filmes de terror mais tradicionais, aqueles sustos assim, o terror do Mojica é outra coisa, é outra coisa. Então é um filme legal para ver, de um diretor já falecido, ele morreu em 2020, né? E que é um nome, é um legado que ele deixa uma marca realmente no gênero terror, que é um gênero pouco explorado no Brasil. Hoje, alguns cineastas, veja que coisa interessante, algumas cineastas mulheres mais jovens começam a dialogar com os filmes de terror, entre os quais os filmes do Mojica, e dá uma conotação feminista para os filmes de terror. É uma fresta que está se abrindo no cinema interessantíssima e que vale a pena a gente seguir mais adiante, né? Sim, E perfeito. fazem no cinema muito mais elaborado, inclusive, assim, do ponto de vista formal, mas usando os elementos de terror às vezes, para fazer comentários da nossa desordem social, das desigualdades sociais. É incrível isso, né? Como o gênero pode ser usado também para você abordar temas assim mais, vamos dizer, empenhados politicamente ou socialmente. Então é uma curiosidade, está aí o filme recuperado, vale a pena ser conhecido. E é muito bacana como existem grupos de apreciadores de filme de terror, realmente, né? Eu tenho amigos que todo filme de terror que sai, eles estão lá no cinema, porque gostam muito e não são tantos assim os títulos, né? Muito bacana isso. Agora a gente chega no streaming, Pode diga. acrescentar que o texto, eu tinha esquecido de falar, o texto dessa história é do escritor Rubens Luchetti, que é muito famoso também Legal. por esse tipo de literatura, vamos dizer assim. Perfeito. Vamos para o streaming e a gente vai falar sobre a série Os Outros, que está na Globoplay e tem feito um barulho gigantesco, né, Zaninho? Eu vejo o pessoal elogiando bastante a série. Estava doida para te ouvir falar sobre ela também. Então, eu também li a respeito, tal, e amigos e amigas falaram para a gente e tal, resolvemos então dar uma maratonada aí e ver a série, né? E realmente é muito boa, É. e está na Globoplay, como você falou. Eles foram lançando episódios por semana, aquele tipo assim de programação que não é como a Netflix em geral faz, que ela bota a série inteira, então se a pessoa quiser maratonar, ela já pode enfrentar a série todinha, né? Aqui não, foi feito de maneira paulatina, mas já está acumulado. Eu soube que o último episódio já entrou ontem ou hoje e está disponível lá. São 12 episódios, né? Eu já vi 10 episódios, já vi ou 9 ou 10. Estou quase no final, assim. E fiquei muito bem impressionado com a série. E devo dizer, Thalita, que a história parte de uma peça de teatro
muito famosa chamada O Deus da Carnificina, que é de uma autora francesa chamada Yasmina Reza, Yasmina Reza, e que foi, inclusive, filmada pelo Roman Polanski. Ele ganhou um filme chamado Carnegie, Deus da Carnificina. E foi montada aqui no Brasil. Né? Eu assisti essa peça no teatro faz alguns anos, com o Paulo Betti e tal. Maravilhosa montagem. E o que é basicamente essa história? A história é a seguinte: tem dois garotos adolescentes que brigam e um deles leva a pior. Tem um valentão lá que acaba quebrando o braço do outro menino. E aí há uma reunião de família para se tentar pedir desculpas e tudo mais, porque moram no mesmo condomínio, né? Tentar pedir desculpas e tudo mais e acertar as coisas. Só que essa reunião tem duas cabeças esquentadas, de um lado e de outro, que reúne os dois casais, né? O pai do menino agressor e a mãe do menino agredido acabam subindo o tom na discussão, e o que já era ruim acaba ficando pior, que acaba uma briga assim entre famílias. E a coisa vai num crescendo tal, até afetar outras pessoas do condomínio e tudo mais. Né? Agora, essa é a célula inicial que vem da peça. Agora, os desdobramentos na série são muito diferentes. Ele começa muito parecido com a peça. Sim. E depois ele vai derivando para uma coisa que é extremamente brasileira e muito nossa. E ele acaba fazendo uma preciosa radiografia do Brasil, principalmente no Brasil dos nossos últimos anos. Assim, para vocês terem ideia, não por acaso a história toda é ambientada num condomínio situado na Barra da Tijuca. Né? Não é o Vivendas da Barra, famoso Vivendas, mas poderia ser. Né? É um condomínio imaginário que chama-se Diamond Barra, né? Nome em inglês, né? Classe média, Diamond Barra, e esse condomínio fechado, ele vai ter alguns elementos assim que vão compor uma espécie do retrato do Brasil. Primeiro os adolescentes, depois os pais, né? Um pai valentão, agressivo, uma mãe do outro menino agressiva, outros mais conciliadores, uma síndica que se mete na vida de todo mundo e tem interesses escusos no condomínio e se apoia num morador recente, chamado Sérgio, e que se apresenta como ex-policial e que começa a recomendar que as questões de segurança no condomínio são preocupantes, então que é preciso reforçar a segurança. Ele tem amigos que podem desempenhar esse papel, então traz alguns amigos policiais para dentro do condomínio, né, para resolver isso com a força das armas. Então, o que vai se armando aí é um retrato muitíssimo nosso conhecido, né? Que é a das relações sociais, que vão se deteriorando, né? A violência crescente, o apelo à violência como uma forma de solução de conflitos, né? O apoio de milícias que fomentam a insegurança para vender a segurança. Né? E isso tudo dentro de um condomínio de classe média, né, situado na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, que acaba sendo, aí você vai vendo assim, ao longo dos episódios, né, como aquilo acaba mesmo configurando um retrato, uma espécie de espelho, no qual a gente olha e nos vemos, nós brasileiros nos vemos, nosso país, né, retratados através dos capítulos dessa minissérie. O elenco é muito bom. O elenco é muito bom, o texto é legal e o elenco é muito bom. Esse pai agressivo,
é o Vando, é vivido pelo Milian Cortaz, que é um ator assim, muito bom, então, não sei o quê. E a mãe do menino agredido é a Cibele, que é interpretada pela Adriana Esteves, que está maravilhosa. Para mim, ela dá show, assim, com essa mãe totalmente obsessiva, super protetora do filho dela, mas, ao mesmo tempo, muito agressiva, muito surtada mesmo. Né? Sim. E esses dois personagens, o Wanda e a Cibele, são as que vão dosando essa dose, esse grau de pressão lá que vai acabar explodindo o condomínio. Eles jogam uma tensão lá dentro e se espalha para os outros moradores, porque evidentemente são convocadas reuniões de condomínio no qual todo esse terror vai se espalhando pelos outros condôminos, né? E se cria esse mal-estar geral dentro do condomínio, que lembra muito aquele mal-estar geral que a gente sentia, né? Até o ano passado, né? Um negócio assim, uma nuvem de chuva em cima da cabeça, prestes a desabar uma tempestade, raios, né? E que a gente sentia, às vezes, de uma maneira indefinida, tal, não sei o quê, e isso eles conseguem recriar esse clima muito legal, né? Então, tem a Adriana Esteves, tem o Milian Cortaz, e tem o outro casal que é formado pelo Amâncio, que é um conciliador, que é o Tomás Aquino, que é um ator que todo mundo que viu Bacurau lembra desse ator, um ótimo ator também, e a Mila, né, mulher dele, que é vivida pela Maeve Jenkins, também está em vários filmes brasileiros, está no Som ao Redor, está em vários filmes nacionais, uma ótima atriz também. Os dois meninos estão muito bem, são os filhos, que é o Marcinho, que é vivido pelo Antônio Haddad, que eu já conhecia, e outro que eu não conhecia, que é o Rogério, que é o valentão da turma aí, que é o Paulo Mendes. Até o Jornal Globo fez uma materinha com ele, é um ator jovem bastante, os dois são adolescentes, e são bastante promissores. E esse ex-policial, o miliciano, que é o Sérgio, é o Eduardo Sterblit. Guardem esse nome, porque a figura dele, assim, sem ser muito explícita, é extremamente ameaçadora, tem um cinismo diante da vida, assim, que é passado, isso é a arte do ator, né? Você passar tudo isso, assim, né? Que torna a figura dele, entra em cena assim, você fica, o que esse cara vai aprontar agora, né? Tal, não sei o quê. E eles vão enredando o condomínio todo. Enfim, é muito legal, a gente começa a ver, é difícil parar, dá vontade mesmo de maratonar, e já estão agora os 12 primeiros episódios dessa primeira temporada já disponíveis lá. Eles já disseram que já vai ter a segunda temporada, já está garantida, né? E possivelmente vai haver uma terceira temporada. Vamos ver. Eu gostei muito do que eu vi até agora. Eu não sei qual é o desfecho, se eu soubesse, não ia contar para vocês também para estragar o prazer de ninguém. Mas eu não sei e eu estou curiosíssimo. Hoje à noite eu vou saber. É bom porque quem começar hoje já consegue terminar no final de semana. Então é ótima para maratonar nesse final de semana mesmo. Fiquei ainda com mais vontade de ver.